Tema da aula de hoje, frações. Primeiro vamos falar um pouco da ideia de fração. Fração representa parte do todo. Parte do todo. Essa é a ideia básica sobre frações. Vamos ver como escrever uma fração. Vejam, usamos dois números para representar uma fração. O número de cima, ele é chamado de numerador. Ele indica a quantidade de partes consideradas em relação a alguma coisa. Já o número de baixo, ele é chamado de denominador. E ele indica a quantidade de partes iguais em que algo foi dividido. Vejam só, meninos, na página 145 do seu livro, na parte superior, vamos lá, grife junto comigo. As frações também podem aparecer quando nos referimos à parte de uma figura, ou quando comparamos o número de alguns objetos em relação ao total. Então, essas são as duas ideias básicas que envolvem fração. Vejam, no primeiro exemplo, eu tenho aqui, 3/6 da superfície de cima da tampa estão revestidos com papel amarelo. Reparem, o 3 indica quantas partes eu peguei do todo. 1, 2, 3. E o número de baixo indica quantas partes iguais o todo foi dividido. 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse é o exemplo referente à figura. Vamos para o exemplo referente à quantidade. O número de cima indica quantas partes eu peguei do todo. Então, já vou fazer a leitura correta. Veja, 6/18 dos bombons da caixa são de chocolate branco. Então, eu tenho nessa caixa, veja, o número de baixo indica a quantidade total, o todo. 18 bombons. Eu tenho nessa caixa 18 bombons. E a parte de cima é o que eu quero levar em consideração. 6. Então, 6 bombons são brancos. Veja, eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Esses 6 bombons são brancos. Os demais são da forma tradicional. Leitura de frações. Eu não posso ler uma fração de qualquer maneira. Primeiro eu preciso fazer a leitura do número de cima e depois do número de baixo. O número de baixo eu preciso ter uma atenção especial, porque eu não vou falar, por exemplo, 2 ou 3. Eu vou usar os seguintes termos. Quando for 2, eu uso meio. Quando for 3, terço. Quando for 4, quarto. Quando for 5, quinto. E assim por diante. Então, a leitura correta de uma fração será 1/2, 2 terços, 1/4, 13 quintos e assim por diante. Esse padrão começa a mudar a partir do denominador 10. Então, a partir do 10, a leitura de uma fração ela muda um pouco. Vamos ver. Quando for denominador 10, eu vou usar a palavra décimo. Quando for 100, centésimo. Quando for 1000, milésimo. Então, aqui, como vocês podem observar nesses exemplos, temos 1/10, 21 centésimos e 5 milésimos. A leitura de uma fração, ela muda depois do 10. Quando tivermos 11, 12, 13 e assim sucessivamente, vamos ler o número da forma normal e acrescentar a palavra avos. Então aqui, 11, eu leio 37/11 avos, 5/12 avos, 7/13 avos. É assim que eu leio, tudo bem?